Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana de estudos, né? Onde nós vamos estar fazendo 2 semanas juntinhas aí, nesse evento maravilhoso, essa jornada de estudos que nós demos início na segunda-feira. Quem perdeu a primeira aula, não fique assustado, não, ainda dá tempo, tá disponível ainda, o pessoal do suporte deixou liberado, vai ficar liberado até o final do evento, mas corre e acompanhe certinho todas as aulas, porque no último dia todas saem de uma vez, então daí não dá tempo de colocar em dia as aulas, certo? Então já corre lá e coloca tudo em dia para não ficar no prejuízo de ficar sem aula, certo? Gente, maravilhoso entrar aqui, né? Ver que a sala tá cheia, o pessoal tá animado. Quem tá animado para fazer a aula de hoje, dá um gritinho aí comigo. Né? Vamos lá, vamos fazer uma aula animada hoje. A gente vai estudar medicina chinesa, gente. É complexo o negócio, né? Então a gente tem que estar aí bem inspirado para fazer esse estudo. Se você não deixou seu caderninho no jeito para fazer anotações, corre buscar aí, viu? Porque realmente hoje tem muito conteúdo pela frente. Vamos estudar bastante. E eu quero ver quem está aqui comigo, né? Pessoal, antes de eu dar boa noite para vocês, deixa eu colocar aqui que eu sei que tem muita gente que está pela primeira vez. Se você é um desses que está chegando agora no canal, tá? Seja bem-vindo. Eu sou a professora Roselane Oliveira. E claro, né? É sempre uma alegria receber pessoas novas que queiram aprender mais sobre a auriculoterapia. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, viu? Abaixo aqui desse vídeo você vai ver um ícone onde está escrito inscrever-se. É só clicar ali, vai subir um sininho, clica no sininho e depois na opção todas que você vai receber as notificações de todos os nossos vídeos. E para contribuir com o canal, para o canal continuar crescendo, né? Para que eu continue levando informações para vocês, é muito importante que vocês deixem, ó, o joinha de vocês abaixo do vídeo aqui, só clicar nessa mãozinha do joinha, né? Ou curte aí, compartilhe com outras pessoas. Gente, compartilhar informações é muito importante. Nós levamos para quem tem interesse, né, de ser profissional, um conhecimento, e para quem não tem interesse, que é paciente, conhecimento daquilo que você faz, valorizando mais o seu trabalho, não é verdade? Mas olha, nós temos muita aula aqui, mas eu quero dar um oizinho para vocês, gente. Olha, quem está aqui comigo hoje ao vivo é a Tânia. Seja bem-vinda, Tânia. A Alzeni chegou aqui, pegou a primeira cadeirinha hoje, né? Chegou a Neiva também, gente. Que maravilha! Olha só, Capitão Leonidas Marques do Paraná. Seja bem-vinda, viu? Olha só, fez o curso 1.0, amei, conteúdo maravilhoso. Opa, vem sim para o 2.0, que você vai ver um grande. Vou dizer que você vai dar uma subida bem grande, uns degraus aí na frente, né? Na auriculoterapia com 2.0, viu, Neiva? Deixa eu ver quem mais está por aqui hoje acompanhando. Tem muita gente, né? Mas olha, dá vontade de dar um abração para todos, em todos vocês. Alzeni, Débora, Kátia também por aqui. A Kátia também é aluna, né, Kátia? Gerou hoje seu certificado do curso. Parabéns, menina, parabéns pela sua dedicação, desempenho, né? Continua mesmo, que agora é muita prática, né? Muito treinamento mesmo, tá? Que maravilha. A Denise também por aqui. Elisa, seja bem-vinda. Gente, muito bom. Eu sei que tem muita gente aqui acompanhando. Quero mandar um abraço bem grande aí para todos vocês, tá? Quero mandar um abraço especial também. Esses dias fiz uma live com ele, né? O enfermeiro Gabriel, ele está acompanhando, não sei qual é o nome que ele está em outro computador. Ele falou, professora, eu estou te acompanhando, né? A gente fez uma live junto. Obrigada, menina, por você estar aqui acompanhando essas aulas, e agora é aluno também do curso Entendendo a Auriculoterapia, né? Sejam bem-vindas, viu? Quem mais está por aqui, gente? Cirleia, seja bem-vinda. Eliana, um abraço no coração, viu? Mari também acompanhando com a gente. Muito bom ter vocês aqui. Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje? Vamos realmente pegar aí, né, hoje, firme nesse conteúdo, porque é muita coisa. Eu acho que eu até exagerei, gente. Exagerei na quantidade de conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas, né, eu acho que vocês ficam comigo até o final, não fica? Vai ficar comigo até o final aqui. Deixa eu só pegar minha telinha aqui, minha janela, compartilhar aqui com vocês. E vamos que vamos, tá?
Antes de trazer esse conteúdo maravilhoso, né? Claro, dar as boas-vindas a todos vocês. Mas eu quero te dizer também que esse evento tem muita gente ainda colocando para mim, professora, eu estou fazendo esse curso com você, né? Da jornada de estudos. Gente, vamos deixar bem transparente. A jornada de estudos, ele é um evento educativo, informativo, né, que leva assim muita bagagem, muito conhecimento, mas está longe de ser um curso de auriculoterapia de capacitação profissional, tá? Então, nós não estamos, durante essas 2 semanas, fazendo curso de auriculoterapia. Nós estamos, para quem já é auriculoterapeuta, pegando mais bagagem dentro da auriculoterapia, né? E para quem ainda não é auriculoterapeuta, está tendo oportunidade de ver se essa área realmente interessa para que ele se torne um profissional que venha atuar nessa área. Mas não é curso, por isso nós não geramos certificação dentro do evento, né, aí que nós estamos, que é essa jornada de estudos, ok? Só para deixar bem claro aí, né? Professora, posso atuar depois de assistir essas aulas no YouTube? Não. Gente, atuar tem que ter curso de capacitação profissional, ok? Vamos lá? Então, pegar o nosso conteúdo de hoje. Hoje vamos ver um pouquinho mais sobre medicina chinesa. Nós vamos entrar na nossa jornada de estudos com a aula 2, com o tema como a auriculoterapia se encaixa na MTC. Vamos ver como tudo isso se encaixa? Coloca aqui para mim, fazendo um favor, quem ainda não conhece medicina chinesa, digita aí para mim, professora, não sei de medicina chinesa, é a primeira vez que eu vou ter contato com a medicina chinesa. E se você conhece, deixa para mim aí no comentário, digita aí para mim agora, professora, conheço o básico. Ou então coloca aí, né? Se você já é um expert na medicina chinesa, já sou um expert aí nesses princípios básicos de medicina chinesa, tá? Só para que eu tenha uma noção de como conduzir de uma melhor forma aqui para vocês, que eu procuro sempre usar uma verbalização mais simplificada possível para que quem ainda não conhece, né, venha entender de uma forma mais simples, mais objetiva. Bastante gente ainda não conhece a primeira vez, gosto dessa participação de vocês, porque aí realmente eu vou levando de uma forma de acordo com a maioria aqui, certo? Então, eu vou tentar simplificar o máximo possível na forma de explicar. Gente, na área da saúde, quando a pessoa é formada na área da saúde, né, é graduada na área da saúde, nós criamos uma mente totalmente ocidentalizada no olhar do ser humano, tá? Quando a gente vem para a medicina chinesa, quem não tem graduação na área da saúde, eu vou dizer para vocês, acho que é mais fácil o contato com a medicina chinesa do que quem já é graduado na área da saúde, porque tem que quebrar paradigmas, mudar alguns, né, contexto, uma área um pouco diferente. Mas é claro que mesmo quem é da área da saúde, né, por mais que tenha que quebrar paradigmas daquilo que já aprendeu na faculdade, em relação à fisiologia humana, vai acrescentar muito conhecimento, porque daí pode juntar os dois conhecimentos, né? E isso se torna ainda melhor depois que tem essa aceitação. Ainda para não restar dúvidas, antes de entrar na medicina chinesa, tá? Para que fique bem claro a diferença, nós vimos na primeira aula que nós temos várias escolas, várias ramificações, gente, vários países, e cada país tem uma cultura diferente, inclusive, né, nessa área da saúde, tá? Então, quando nós falamos de uma medicina francesa, nós estamos lançando um olhar ocidental, né, chinesa oriental, mas nós temos outras culturas que também, a cultura japonesa, como que, né, eles vê o seu ser humano, a cultura coreana, a cultura indígena, enfim, cada cultura tem um olhar. O importante é que eu tenha um fundamento, tudo eu preciso estar fundamentado em algo que me possibilite, né, ter lógica naquilo que eu estou fazendo, que me possibilite um diagnóstico
e um tratamento. Isso é importante, mas nós vamos pegar firme dentro dessa polêmica maior que nós temos aqui no Brasil, que é essa diferença entre chinesa e francesa, que precisa ficar muito claro e muito transparente. Nossa, nenhum profissional pode ter dúvida com relação a isso. Quando a gente está falando de auriculoterapia, né, as ramificações que, né, surgiram, as duas surgiram várias ramificações da medicina, pensando na ideia da auriculoterapia francesa, tá? Base, fundamento, porque surgiram ramificações, certo? Então, tanto diagnóstico, ou seja, também tem diagnóstico, tanto diagnóstico como tratamento são realizados com bases na neurofisiologia. Por isso, né, é exigido muitas vezes na escola de auriculoterapia francesa conhecimentos na área da saúde, graduação na área da saúde, porque tem que entender na área da saúde para entender o olhar da auriculoterapia francesa. Enquanto isso, na chinesa, né, tem um olhar fisiológico levando o homem a uma íntima relação com a natureza e com as energias que delas fluem. Como assim, professora? Vamos lá, né? Pensando aqui na francesa, então, a neurofisiologia é amplamente definida aí como estudo das funções do sistema nervoso. Neste campo, os cientistas vão investigar, né, o sistema nervoso central, periférico, tá? Nós vai estudar órgãos inteiros, ou seja, não vai separar essa parte estrutural da função, é um órgão em si, né, com vida ou sem vida, é o olhar aí que a gente vê ocidental, e a gente vê também, né, vai estudar as células do corpo, com os neurotransmissores, enfim, toda essa sequência aí que quem é da área da saúde vai entender. Tá? Professora, se eu não for da área da saúde e quero entender de auriculoterapia francesa, complica muito, porque como que você vai buscar o entendimento de diagnóstico e tratamento a partir disso? Agora, quando eu venho para a medicina chinesa, como assim esse olhar, né, fisiológico muda do homem? Como que eu vou ter uma fisiologia do homem olhando para ele, pensando em elementos da natureza, tá? Então, ela está fundamentada em alguns princípios que fazem essa ligação, como, por exemplo, Yin Yang, Jing, Qi Shui, 5 elementos. Nossa, o que é isso, professora? É primeiro impacto com medicina chinesa, que depois fica fácil, né? Mas o primeiro impacto, o que é isso, professora? A gente vai ver isso na aula de hoje, certo? Entenderam? Então, se eu tenho uma fonte de trabalho, se eu sou auriculoterapeuta, ou eu tenho que ter conhecimento dentro da área da saúde, para ir para, né, a auriculoterapia francesa e optar, ou posso ser da área da saúde e também querer o conhecimento da auriculoterapia chinesa, mas para isso eu preciso estudar medicina chinesa também daí, ok? Se eu quero estudar auriculoterapia voltado para a medicina chinesa, não preciso ter conhecimento dentro da área da saúde, mas eu preciso ter conhecimento na área da saúde com a visão, com o olhar oriental. Eu preciso conhecer princípios básicos. Eu estou falando princípios básicos, porque nós temos, né? A medicina chinesa é muito ampla, muito além disso aqui, tá, gente? Mas isso é fundamental, isso é fundamento da medicina chinesa. Então, se você fez um curso de auriculoterapia e não aprendeu esses princípios, então está faltando alguma coisa aí, porque tem que ter base, tá? Tem que ter onde você está estruturado, certo? Então, isso é muito importante. Trabalhe com a técnica da medicina chinesa, tem que entender um pouquinho de medicina chinesa. Por isso que lá no curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0, os primeiros módulos do curso, gente, se o curso é fundamentado na medicina chinesa, primeiro módulo os alunos estudam medicina chinesa, tá? Vamos lá, então. Acho que eu voltei aqui em vez de passar para frente, tá? Isso é mal de professora, né? Então, a gente consegue observar tudo isso aqui de uma forma melhor, né? Aqui a gente está tendo um olhar de como a neurofisiologia, de como a francesa olha o ser humano, ou seja, o ser humano com as suas partes, com as suas funções fisiológicas, né? Como que essa parte de neurotransmissores, como que o sistema nervoso central se comunica com todo o sistema, né? O sistema nervoso periférico, como que funciona. Aí a gente vem para a medicina chinesa, a gente muda o olhar do homem, já começa aqui. A gente já coloca meridianos, já começa
estudar como que esses canais de energia circulam pelo corpo, cuidando da saúde, da totalidade do nosso corpo. Qualquer alteração que estiver no corpo, o canal correspondente estará alterado. E aí a gente vem dentro da ideia né, fisiológica, filosófica não, fisiológica, né, do homem, ou seja, as funções de como que o homem funciona, tá? A fisiologia, como que funciona isso, a gente vai comparar o homem dentro do olhar oriental com elementos da natureza. 5 elementos da natureza, tá? Eles são encaixados dentro aí desse olhar fisiológico do homem. Então, são 5 órgãos, né? E suas respectivas vísceras foram comparadas com 5 elementos que cuidam da saúde de uma totalidade no ser humano. E a gente tem aí, tá? A madeira, a gente tem o fogo, a gente tem terra, né? Água e metal. Olha só, opa, agora eu parei de ver o homem com o olhar de partes de peça, mão, braço, cotovelo, parei de ver isso, tá? Agora eu vou olhar o homem: madeira, fogo, terra, metal e água. Olha, e aí, para entender de medicina chinesa, eu preciso quebrar que o fígado é o fígado. Eu preciso olhar para o fígado e ver a madeira naquele local. Preciso tirar o olhar do coração, que é um órgão coração. Tem que olhar para o fogo dentro do meu peito. E aí eu começo a ter uma ideia do que é a medicina chinesa. E características do fogo vai ser as características do olhar da medicina chinesa para o meu coração, né? O fogo está quente, está muita chama, está provocando, né, uma ascensão muito grande, está sendo balançado pelo vento da madeira, né? Está sendo alimentado demais pela madeira e aumentando sua chama, enfim, está sendo muito controlado pela água, a água no fogo apaga, e aí é como está o meu coração, né? Tá, de acordo com essa visão. Mas nós vamos estudar isso, né, na aula de hoje, só para vocês entenderem aqui essas diferenças. Então, quando você faz qualquer curso de auriculoterapia, professora, eu não estudei isso no meu curso. Não estudei esse negócio de 5 elementos de Shui. Então, você fez um curso voltado para neurofisiologia, tá? Que daí não tem medicina chinesa. Não é que está faltando conteúdo no curso, daí não tem. Para estudar isso, tem que fazer curso que está dentro da medicina chinesa, tá? E aí nós vamos ver mais, né? Vamos fazer mais uma comparação para ficar bem claro aqui. As duas tratam físico e emocional. As duas tiveram desenvolvimento, né? Não estão estacionadas. As duas tiveram ramificações com outros métodos. Por exemplo, a gente está numa ramificação da chinesa com a auriculoterapia avaliativa. Acho que tem uma neurofisiologia, né? Se ramifica, então, fundamentada pela lógica, baseia-se na ideia da francesa. E, enfim, tá? Então surgiram outras escolas se ramificando e se, né, estabilizando na ideia de diagnóstico com o olhar na fisiologia dentro da francesa ou dentro da chinesa. As duas fazem tratamentos, as duas, gente, as duas fazem diagnóstico, as duas são eficazes e têm resultado. E aí eu fico, então qual que eu vou fazer? Eu tenho que ver qual eu me encaixo mais. Qual que foi melhor para mim? Qual que eu tive maior intimidade ali? Olha, bati o olho, eu quero aprender isso, né? Então busque aquilo que você viu que tem uma maior afinidade com você, certo? Então, se atuar com base na fisiologia francesa, olha que importante isso. Se você quer atuar com base na auriculoterapia francesa, precisa ter conhecimentos de fisiologia ocidental. Se você quer atuar com base na medicina chinesa, precisa ter conhecimentos de fisiologia oriental. Precisa, gente. A gente está falando de profissionalismo. E a auriculoterapia avaliativa? De onde ela vem? Como ela se fundamenta, tá? Como eu disse para vocês na primeira aula, e vou passar bem correndo aqui, né? Então, olha só. Vou passar muito rápido isso aqui. Eu mergulhei num estudo muito profundo e essas imagens me lembrou realmente eu ontem, né? Ontem, há 12 anos atrás. Gente, eu não via dia a noite passar e anoitecer e a noite chegar.
realmente estudei muito, né? Comecei a atender, fazer meus atendimentos. Então, além da auriculoterapia, o que mais a professora estudou para desenvolver a auriculoterapia avaliativa? Olha só, gente, não é qualquer, né? Tipo assim, olha, eu imagino que assim eu vou desenvolver um método. Não, é muito estudo e muita dedicação. Então, eu estudei fisiologia, anatomia, embriologia, né? Fisiognomia, vou estudar biotipologia, psicossomática, arte-terapia, psicologia analítica, né? Jung, linguagem do corpo, entre muitos outros cursos aí que eu fiz, para que eu fosse juntando tudo isso, trazendo tudo isso para a ideia de auriculoterapia, de como eu podia juntar, somar, transformar dentro dos sinais que eu estava encontrando nas orelhas. Então, foi muitos atendimentos, cheguei, né, atender. Quem me conhece aí profissionalmente sabe bem disso. A agenda era complicada, conseguir horário, então cheguei a atender mais de 100 pessoas em 10 dias, né, no mês, chegando aí um total bem, né, grande de atendimentos. Pude ter essa oportunidade de avaliar, começou um olhar diferenciado para as orelhinhas, certo? Então, nasceu a partir disso o método da auriculoterapia avaliativa, fundamentado nos princípios básicos da medicina chinesa, ou seja, ele tem um olhar para a medicina chinesa porque nós trabalhamos em cima da ideia desses fundamentos. Ao olhar uma alteração de coração, eu vou ligar com o fundamento da medicina chinesa. Como que a medicina chinesa vê o coração? Estão entendendo? Tá? Ela é fundamentada, mas ela não é auriculoterapia chinesa, mas ela se fundamenta nesses princípios. Utiliza, então, as alterações do pavilhão auricular para tratamento e diagnóstico. A gente não utiliza protocolos prontos. Por isso, professora, que ponto eu coloco para isso? Eu falo, gente, tem que aprender a diagnosticar, aprender a fazer planejamento de tratamento, né? Então, a gente não utiliza protocolos prontos. O planejamento de tratamento ele é realizado a partir da avaliação do PA, pavilhão auricular. Aprofundamento na avaliação e tratamento no emocional, tá? Então, claro, estudei dentro da área da psicologia analítica, tá? E acabei associando psicossomática e trazendo a somatória para avaliação. E tem técnicas exclusivas que nasceram com essa pesquisa toda, né? Então, a gente tem aí deslanchei o uso do stipper na auriculoterapia, né? Transfixação, técnicas avançadas, coloquei para vocês, né? Transfixação, uso de eletro, enfim, tá? Técnica de matar raiz, que é exclusiva do nosso curso também. Trouxe com ênfase a moxa da auriculoterapia para vocês, técnica de energização, correntinha. Gente, vamos fazer um quebra rapidinho aqui? Tem muito conteúdo, mas vocês vão ficar comigo. Vamos fazer uma energização para a gente começar bem gostoso aqui a nossa aula? Vamos, né, dar uma tranquilizada na mente? Olha só, pega aqui comigo rapidinho. Vamos lá, quem nunca fez energização, tem muito iniciante aqui acompanhando, né? Professora, fazer energização tem alguma coisa a ver com o reiki? Eu sei que vem essa pergunta. Todo mundo, né, sempre faz essa pergunta. Para mim, não tem nada a ver com o reiki, tá? Energização, a gente está falando, gente, de física, tá? A gente está falando dessa energia que nós temos no nosso corpo, nossas células, né? Nossos contém. Então, toda célula do nosso corpo, ela contém prótons, nêutrons e elétrons, né? O que faz uma condução. Nós somos um condutor muito bom de energia. Então, olha só, as mãozinhas precisam estar nessa posição, né? Lei da física, não pode estar assim e nem para baixo. Faz comigo aí agora, gente, essa prática comigo. Olha só, e nem conchinha, tem que ser retinha, tá? Uma mão precisa colar na outra, senão não gera esse atrito para gerar energia. Tem que gerar atrito, tá? Bem coladinho uma na outra, assim, olha. Como se fosse fazer uma oração, não é? Assim, bem, olha só, e você vai esfregar a mão uma na outra até esquentar muito. Faz aí, alguns têm a mão fria, não precisa se concentrar, não precisa fazer nada disso, tá? É só realmente esfregar bem para gerar esse atrito, mais ou menos 1 minuto, ok? Aí vai dar, né? Quando estiver bem quente a sua mão, olha só, faz aqui comigo, gente. Não vamos perder o tempinho da nossa live, né? Olha que tem tanto conteúdo e a professora perdendo tempo com prática, mas vamos lá. Aí você vai fazer isso aqui, olha. Você não abre a mão e nem os dedos, tudo fechadinho, para não vazar essa energia que você gerou dentro da sua mão. Você vai fazer uma conchinha devagarinho,
vai afastar muito devagar uma mão da outra e vai começar a movimentar para frente, bem levinho, tá? Sem ser rápido, e para trás, porque essa energia ela precisa começar a ganhar forma agora, tá? Para frente e para trás. E aí você vai sentir, quando fizer isso, como se tivesse uma corrente de energia nas suas mãos, tipo uma bola de energia entre as suas mãos, tá? Você faz, depois eu quero feedback de quem conseguiu fazer certinho. É tudo muito rápido aqui, mas dá para fazer. Só faz isso quando sentir a mão já quente, tá? Senão não tem atrito. E aí não tem, daí não gerou energia, né? E aí, sabe essa energia forte que você está sentindo? Você vai levar suavemente para a orelha do seu paciente, mas agora você vai levar suavemente para a sua orelha, tá? Não precisa encostar total, mas pode encostar. Mas se você não encostar total, você pode jogar de um lado para o outro, bem sutil, tá? Isso aqui, gente, dá um relaxamento muito grande. Dá vontade de fechar os olhos, não dá? Então, isso aqui é maravilhoso, tá? A gente faz muito isso na auriculoterapia avaliativa, na finalização da aplicação, tá, dos estímulos. Então, quando nós aplicamos, como a gente termina a auriculoterapia do paciente, a gente não manda o paciente embora na hora, não. A gente vai fazer finalização e a gente vai fazer essa energização e né, uns 5 minutos de energização. Gente, é maravilhoso, o paciente sai pisando em ovos, né? Então, depois vocês tentam fazer, vai ouvindo a professora aí, não conheço, primeira vez participando, né? Olha que legal vocês interagindo aqui. Uma delícia essa energização. Ju, tá por aí, menina? Que legal. Aqui a Elisângela, né? Conseguiu, que bom que você conseguiu. Quem vai conseguindo, né? Olha que legal, né? Que show, parece mágica, né? Então, é muito legal. Eu amei, eu senti. Então, isso aqui você faz, e você faz um diferencial muito grande, porque você consegue um equilíbrio naquele paciente, né? Uma finalização perfeita dos pontos, tá? Então, olha só, que legal que vocês realmente estão conseguindo fazer aí, viu? E quem não conseguiu é porque talvez está muito acelerado assistindo, né? Então, é legal. Olha só, é isso mesmo, também, né? É feito também no Ticum, tá? Também fazem no Ticum essa energização. Com certeza pode fazer em bebê, com certeza, tá? É muito bom mesmo. Então vamos continuar com a nossa aula aqui. Depois vocês vão treinando bastante energização, fazendo na família, na hora de dormir, dá uma, né, tirada daquela agitação mental do dia a dia também, né? Ok? Mas aí fica a dica para vocês começarem a utilizar assim que terminarem a auriculoterapia, fazer uma energização sem pressa, né, no paciente de vocês, certo? E aqui estão as nossas técnicas extras também, como a correntinha, né? Mas a nossa técnica que realmente é exclusiva do nosso curso, gente, é a matar raiz, tá? Essas outras eu trouxe ênfase, né? Trouxe com ênfase para a auriculoterapia, mas o matar raiz é a técnica que é exclusiva, que você só encontra no nosso curso. E aí surgiu, né, o nosso curso aí, a primeira turminha. Beijo no coração de todos vocês, que eu tenho saudade de todo mundo. Mas aqui eu coloquei só alguns que estavam num bate-papo aqui comigo. A primeira turma, nossa, quando nós abrimos o online, a gente, né, teve uma turma com mais de 100 alunos já, né? Então foi muito legal. E aí, passando, nasceu um mapa entendendo a auriculoterapia. Hoje, gente, a auriculoterapia avaliativa, nós já está com mais de 2.000 alunos em 12 países fazendo sucesso, e isso é maravilhoso, né? É de encher os olhos. Então, vamos lá, entrar na medicina tradicional chinesa, tá? Vamos lá, então, olha só. Medicina tradicional chinesa, usamos a sigla de MTC. Tá? Nós vamos fazer agora uma breve introdução aqui. A gente sabe que ela é milenar, tem mais de 3.000 anos aí, certo? Ela é usada até nos dias atuais. Foi, claro, evoluindo com algumas, associando, né, eletros, enfim, novidades, porém, o princípio básico permanece desde desses 3.000 anos atrás. O que nós vamos estudar aqui agora é conteúdo que os chineses tinham em mãos aí, né, desses clássicos antigos,
desses anos aí, bem anticristo, tá? Então, 3.000 anos antes de Cristo, né? Vamos lá. Mas o que é realmente a MTC? Então, MTC, a gente está falando desses princípios, como eu disse, nós temos uma vasta, né, uma imensidão de conteúdo, vastos conteúdos aí sobre a medicina chinesa. Aqui hoje a gente vai ver isso, tá? Mas tem muito mais, é muito além disso. Então, Jing, Qi, Shui, tá? Yin e Yang e 5 elementos. Se você estuda isso, você tem um básico da medicina chinesa fundamental. É isso aqui, aprender o abecedário A, E, I, O, U, tá? Sem isso, você não consegue escrever nada. Então, se eu quero trabalhar, eu preciso entender pelo menos dessa parte. Eu vou começar com vocês falando sobre energia yin e yang. Para vocês entenderem de uma forma mais simplificada, que vai muito além do que nós vamos ver hoje, tá? O yin, a gente lembra da parte estrutural do homem, tá? A parte estrutura. Vamos pensar no meu coração. O coração é uma estrutura yin. Professora, coração se movimenta, porque o yin não tem movimento. Ele é gelado, parado, frio, né? Ali duro, não tem movimento algum. O coração não fica fazendo isso, tá? Mas aí é a energia yang que tem dentro desse coração que faz pulsar. Então, eu estou falando, me movimentando aqui um monte com vocês, e vocês estão me ouvindo, tem temperatura no corpo de vocês, porque nós temos a energia yang, que movimenta tudo no nosso corpo, que aquece e que dá vida para a nossa estrutura yin. Quando nós falamos de tratar o yin, nós estamos falando de tratar a parte de estrutura, tá? Quando nós falamos de tratar o yang, nós estamos falando de tratar aquilo que dá vida para aquela estrutura, aquilo que coloca função naquela estrutura, certo? Então a gente trata yin e yang. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da ideia yin yang aqui? Olha só, quando a gente pensa no yang, nós lembramos de tudo aquilo que é dia, quente, agitado, ele é leve, é abstrato. O yang remete à ideia do homem. É magro, rápido, né? Está relacionado mais com, desculpa, tá trocado órgão e víscera, é víscera, tá? Espírito ativo e externo. Então, parte externa, mas eu já vou trazer para vocês, porque não é a nossa aula em Yang hoje, a nossa aula vai ser focada em elemento metal, por isso que eu vou passar correndão para vocês terem só uma ideia. Lá no Yin, a gente já vai ter todo o que é o oposto. Então, o que é o Yin e o Yang? Yin e Yang são duas energias de polaridades opostas que estão em constante movimento no nosso corpo, ou seja, a gente tem estrutura, a gente tem movimentação dessa estrutura, tá? E constantemente elas estão se alternando, se comunicando, me mantendo, né, aqui viva e nas minhas funções nas quais eu quero exercer no meu dia a dia. Então, são duas energias de polaridades opostas que se completam, tá? Que se atraem, uma puxa a outra, né? Então, realmente, o Yin, que é a estrutura, puxa a energia para dentro dele, como se fosse dois ímãs, tá? E o Yang, né, puxa a estrutura Yin. E essa atração gera movimento. Então, lá no Yin, a gente tem, né? No Yin a gente tem a noite, a gente tem o frio, tudo que é parado, tudo que é pesado, não tem movimento, né? Aí a gente entra na forma, o que eu posso pegar, tá? Então, olha só, eu posso pegar o coração? Posso. A estrutura, sim, ela é yin. Eu posso pegar a função do coração? Não, é abstrato, tá? Aí é yang. Então, a mulher, ela está mais relacionada com o fator yin, né? Então, gera forma. Aí nós estamos falando de uma pessoa que já tem predisposição a ser mais curto, mais lento, tá? Está relacionada ao órgão, está invertido. Matéria é uma pessoa mais passiva, está relacionado mais com o interno. Para que eu preciso saber tudo isso? Como avaliar isso na orelha? Por que eu preciso saber tudo isso, professora? Quando eu vou lá para a orelhinha, se eu estou na auriculoterapia avaliativa, eu vou ver os desequilíbrios na orelha do meu paciente, tá? Não é só na verbalização dele, não. Se a energia yin é tudo parado, é tudo frio, é tudo, né? Uma pessoa mais lenta, mais devagar, está mais relacionada aos desequilíbrios crônicos.
E se a energia yang está relacionada com o calor, com a, né, está com o quente, está relacionado com o movimento, com a agitação, o estresse, né? O yang lá em cima. A gente costuma, quando você aprende medicina chinesa, quando você está estressado, falou, pô, meu yang hoje está lá em cima, né? Quando eu olho para essas duas orelhas, gente, quando eu olho para essas duas orelhas, como eu consigo observar qual desse paciente está numa alteração mais, né, me levando a uma linha de pensamento dentro de um quadro yin e qual desses pacientes está dentro do quadro yang? Agora que você já sabe que o yin estrutura frio, parado e o yang quente, elevado, agitado, qual orelha, né? Olha aí você já olha para a orelha da pessoa e você já começa a ter uma noção do primeiro desequilíbrio, que é a principal para a gente equilibrar. Primeiro passo de qualquer tratamento, de qualquer técnica que é fundamentado na medicina chinesa. Primeiro passo, o equilíbrio do yin yang. Porque a partir desse equilíbrio, muitos sintomas já somem e aí sobra o que realmente o paciente precisa tratar, certo? Ah, olha só, né? Aqui já tem, né? A Sara colocando, né? Direita yin, esquerda yang, tá? E aí a gente tem aqui um quadro yin, né? Um quadro yin e um quadro yang. A orelha vermelha me remete a um paciente que está numa elevação de yang, a orelha direita, que mais pálida, me leva, né, aí a ideia de um paciente que já está num quadro mais yin, certo? Vamos lá. Estou com o meu mouse aqui brigando comigo para passar para uma outra tela. Só um pouquinho. Agora foi. E aí eu tenho uma tabelinha aqui, né? Olha só, as características. Aí eu vou começar a olhar e ver a importância de aprender isso. Lá no Win, quando eu olho para uma orelha assim pálida, eu já sei que as características vão estar ali, né? O problema, vamos pensar que os dois pacientes chegaram na minha sala e a queixa dos dois pacientes, a queixa principal, é dor de cabeça. Eu vou tratar os dois igual? Não, nem tem cabimento, né? Porque cada um está com dor de cabeça por um fator diferente. Além de outros fatores, aqui a gente já tem um quadro de contribuição dentro do yin e yang, certo? E aí, olha só, no yin, a dor vai ser crônica. O paciente ele tem mais a tendência a ser uma pessoa mais submissa, mais triste, mais calma, uma voz mais fraca, mais emotiva, escuta mais, é mais flexível, mais paciente. Lá no yang, tá? O paciente já vai vir reclamando com uma dor mais aguda, ele é mais dominador, só que ele é mais alegre, né? Mais agitado, tem uma voz mais forte, mais lógico, fala mais, é inflexível, impaciente muitas vezes, ok? Então, isso é muito importante. Aí eu tenho que saber que é formas de tratamento diferente entre um e o outro. Onde falta calor, eu preciso levar calor. Onde tem muito calor, eu preciso esfriar. E aí nós temos duas técnicas que fazem isso. Isso é preparação de tratamento, não é tratamento. Tratamentos é a combinação de pontos que eu vou ter que pôr depois, tá? Mas eu preparo, eu equilibro o yin yang ali antes de colocar o meu tratamento já. Então eu faço isso com moxa, para um quadro que eu preciso levar calor, tá? Ou com uma sangria, um quadro que eu preciso tirar calor, mas eu preciso saber onde fazer cada um desses, por favor, não faça em qualquer lugar aí, tá? A gente precisa passar por aula, aprender a fazer as técnicas. E aí a gente entra na importância de entender também sobre o Qi e o Shui. Tá, gente? Ficou claro aqui? É claro que tem muita coisa para estudar sobre isso, né? Não é nossa aula hoje, não é sobre Yin Yang, mas eu vou passar aqui um pouquinho para vocês isso. Mas só para vocês entenderem que o Yin Yang é como se fosse duas temperaturas do nosso corpo, uma gelada e uma quente. Precisa estar morna, elas precisam estar bem misturada, porque se estiver quente, a gente está com problema, desequilíbrio, né? E se estiver fria, a gente também está com desequilíbrio. Formas de tratamento diferentes. Qi Shui, rapidinho aqui para vocês. Qi, tá? Energia vital do nosso corpo. Tudo que existe, tá? Vitalidade, tudo que tem vida, tem tempo, né, de vida estabelecido, tem Qi. Caneta tem Qi, tá?
Ti da caneta, ela envelhece, não envelhece? O seu ti vai sendo consumido até o momento que ela não existe mais. O microfone tem ti, até o momento que ele não existe mais, ele tem o ti. Conforme vai ficando velho, vai perdendo o ti. O nosso ti, conforme nós vamos diminuindo o ti, nós vamos envelhecendo. A gente tem o consumo do ti natural, envelhecimento natural, porque a gente usa, né, tudo para falar, para comer, para correr, para andar, para tudo, a gente está consumindo ti, por isso a gente tem que repor ti também diariamente, com uma boa alimentação, com uma vida saudável, né? Mas só para vocês entenderem que Ti é a energia vital, é aquilo que nos deixa com vitalidade ou nos deixa aí com, né, diminuindo aí essa questão vital em nós, certo? No nosso organismo. A capacidade de movimento está relacionada com a energia, com o nosso Yang Qi. Tá? E aí a gente emenda Yin Qi e Yang Qi, os dois, né? Tanto energia Yin quanto Yang são dois Qis, Yang Qi e Yin Qi. E aí o Shui, que é o sangue, que é uma expressão que vocês vão ouvir muito quando falam em medicina chinesa, porque o sangue para a medicina chinesa, né, tem funções muito além do que na visão ocidental. O sangue é responsável por, inclusive, por nutrir também as nossas emoções. E se o sangue vai nutrir as minhas emoções, o meu sangue precisa estar muito bom, né? Então ele nutre tudo, cabelo, pele, enfim, tá? Faz parte dos líquidos corpóreos ali quando a gente vai estudar mais dentro da medicina chinesa. O sangue ele é responsável de nutrir todo o meu corpo. Tá? Então, vai muito além disso, é só para vocês conhecerem a expressão. Esse aqui, gente, é fundamental para qualquer profissional que queira trabalhar com medicina chinesa em qualquer área, ter conhecimento. Quando a gente fala de Jing, é muito importante. O Jing é a parte, eu acho que mais difícil de ser entendida com profundidade, porém, superficialmente, acaba ficando fácil quando dá a explicação que eu vou passar aqui para vocês. É a nossa bateria, tá? É a nossa bateria. E nós temos dois tipos de bateria. Nós temos uma bateria que a gente traz herdada, que vem, né, a partir do momento que o papai e a mamãe, os dois se apaixonaram, namoraram, geraram um filho. Esse filho pegou características do gene do pai, do gene da mãe, sofreu uma infusão ali, né, gerando um filho com características únicas, porém herdadas do pai, herdadas da mãe. Então a gente tem uma herança genética que se chama o DIN. Nessa herança genética, tá, que é guardada em nosso rim, essa herança genética, ela contém, tá, características físicas, então é nela que está definido a cor dos meus olhos, meu cabelo, então nela também está as minhas características de como eu gosto de mim, por isso é muito importante nutrir-rim, tá, de como eu gosto das minhas características. Nela está herdada também doenças que são nós consideradas genéticas, né, heranças aí, hereditárias, ou seja, que foi herdada e agora faz parte de uma composição genética do ser humano. O que é importante eu entender sobre isso, que tudo que vem, eu falo que é a caixa preta que nós recebemos, é uma poupança, né? E nessa herança genética também vem um tempo de vida que nós vamos ter aí, certo? E aí, gente, o que é importante eu entender é que essa herança, essa caixinha que eu tenho, esse tempo de vida que eu herdei dos meus pais, ele vai depender muito da preservação que eu faço com o meu Ding pós, que a gente já vai ver. Tudo que está dentro dessa caixinha que eu herdei, dessa herança que eu herdei, ninguém mexe. Ninguém tem acesso. Aqui a bateria só se esgota, a gente não consegue carregar essa bateria, tá? Então, cuidado como você está gastando a herança que você recebeu, porque se você gasta, não tem como repor dessa caixinha mais, entendeu? E aí, tudo que está aqui, eu não tenho acesso, nem médico nenhum tem acesso para mexer. Doenças herdadas a gente não resolve, nem na medicina, nem na auriculoterapia, e nem em qualquer especialidade da área da saúde. Tá? Então, quando eu vou. Por que eu preciso entender isso? Quando chega uma pessoa para tratar infertilidade com você na auriculoterapia, gente, resposta é ótima. Mas primeiro eu preciso fazer um histórico familiar com essa paciente para ver a probabilidade desse problema estar na herança dela. Porque se estiver aqui, a gente não vai ter resultado, ninguém vai ter resultado com um tratamento desse. Agora, se não estiver nessa herança genética, tá? Aí o resultado vem. Como que eu vou saber, professora? A gente não sabe. A gente tem probabilidades a partir da investigação do histórico familiar.
Ding pós-celestial é aquele que você conquista, né, a partir da sua qualidade de vida, de como você está se alimentando, como você está respirando, exercício físico, estresse, né, aí suas emoções, como que você está cuidando das suas emoções, enfim. Esse adquirido é aquele que a gente trata, é aquele que a gente tem acesso. Olha a parte boa para vocês. Esse eu não tenho acesso, mas quando eu tenho acesso nesse e eu cuido bem dele, a pessoa vai consumir muito menos a herança que eu não tenho acesso. Por isso é importante. Aquilo que já está esgotado lá na bateria de herança não tem acesso, mas eu posso preservar ela cuidando bem dessa bateria, né? Aí que a pessoa tem pós. Deu para entender isso? Deu para entender a importância de vocês entenderem isso para atuarem, para entender o limite da auriculoterapia, o porquê alguns casos não tem como resolver, se já está na genética. Gente, eu teve muita pergunta de queda de cabelo. Primeiro você tem que ver um histórico de família, porque aí você vai ver a probabilidade de ser uma questão genética. Você pode fazer qualquer tratamento, a não ser que fizer um implante, olha lá se não cair. Se tiver na condição, tiver na caixinha preta, estiver na herança que você herdou, não vai adiantar produto e nem tratamento nenhum. Agora, se é um fator de desequilíbrio de rim que está aqui na má alimentação, no estresse do dia a dia, que está nessa questão do DIN adquirido, aí o tratamento é maravilhoso. Tá? Então, só para que vocês possam entender bem sobre isso. Gente, é importante lembrar que a alimentação é fundamental aqui, tá? Então, alimentação, tudo que você come vira sangue. O sangue nutre tudo, lembra? No corpo. O meu sangue, no olhar chinês, ele é responsável de nutrir todos os meus órgãos, todas as minhas vísceras, a minha mente, as minhas emoções, e o sangue é formado unicamente pelo alimento. Isso não tem como o auriculoterapeuta fazer pelo paciente. Aí, o auriculoterapeuta tem que ter esse bate-papo legal com o paciente já desde a primeira sessão, porque o paciente é o maior interessado, né, na saúde dele, não é verdade? Mas eu, como profissional, preciso saber orientar, porque ele não estudou e não sabe isso. Agora a gente entra nos 5 elementos, que eu vou passar para vocês bem rapidinho, para focar no elemento metal. Quem está comigo aqui? Gente, querem parar já? Dá para continuar? Digita aí para mim, que o pessoal acho que está anotando, né? Digita aí para mim. Querem continuar? A gente vai passar um pouquinho de 1 hora aqui, né? 5 elementos, quando eu falo, eu posso ter conhecimento dentro dos 5 elementos ou 5 movimentos, tá? Então, a gente tem um movimento aí legal, né? Um movimento no sentido horário, movimento de controle, movimento de nessa rotação no sentido horário aí, que tudo tem que funcionar certinho, onde a gente chama de movimento de geração, tá? Que é o ciclo de geração, ou movimento, né, de controle, certo? Opa, então vamos lá continuar muito conteúdo, né? Vai, então vai lá, gente. É muito conteúdo, é muita coisa para aprender, né? E vamos que vamos, gente. Legal, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, os chineses, né, gente, eu admiro demais a medicina chinesa, porque isso aqui foi feito sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Isso aí é conteúdo de, né, muitos 1000 anos atrás, aí, que nem se sabe exatamente quantos 1000 anos. Uns falam 4, outros 5 1000 anos, enfim. Mas o chinês olhou para o homem e pela, né, energia do corpo, ou seja, pela sensação de como funciona o corpo do homem, que não tem nada a ver com uma energia que o pessoal fala por aí, que uma energia que vem do outro. Gente, nada disso, tá? Energia, quando nós estamos falando de processo, de trabalhar com energia, aqui nós estamos falando de trabalhar com a função do corpo, nada mais que isso, tá? Estamos falando com a função energética do corpo, de como ele funciona, né? E aí, quando a energia, né, eles sentiam ali naqueles canais, tá? E eles começaram a fazer essa ligação que realmente a energia do fígado, no canal do fígado, parecia com a madeira. Olha só, então, 5 órgãos que foram comparados com 5 elementos da natureza. A madeira, então, o fígado e a vesícula biliar, que é a sua víscera, foi comparado com o elemento madeira, tá? O único, né, elemento que tem 4 canais é o elemento fogo, tá? E aí foi comparado o órgão coração, tá? A sua víscera, o intestino delgado,
Gente, não tem um disparo do coração, emoções que geram desequilíbrio intestinal? É por isso, é a víscera, né? Teu parzinho, conexão, trabalho de mão dada, juntinhos, tá? Então, coração, intestino delgado. E aí a gente tem o triplo aquecedor e o pericárdio, que fazem parte também aqui do elemento fogo. O baço e o estômago foram comparados com a terra, tá? Então, todas. Agora você olha para o baço e você não vê baço. Olha para o estômago e não vê estômago, vê terra. E aí você vê as funções da terra e você começa a relacionar com esse órgão, tá? O pulmão, a sua víscera é o intestino grosso. Então, foram comparados com o elemento metal, que é o que a gente vai estudar mais hoje, né? E o rim, a sua víscera, a bexiga, foram comparados com o elemento água. Para a medicina chinesa, esses 5 caras aqui, né, são responsáveis por todo o nosso, todo o equilíbrio do nosso organismo. Ah, então, professora, mas se eu quiser tratar o braço de uma pessoa, o que, que tem a ver com esses elementos, com o coração, com o fígado, com o baço, com o pulmão, com o rim? O braço, vamos ver, é o osso, vai ter a ver com o rim. Depois vocês vão ver tudo isso, tá? Ah, se é a parte muscular, tem a ver com o baço. Ah, se são os tendões, tem a ver com o fígado. Gente, se é a circulação aqui, né? As artérias, enfim, as veias, desculpa a artéria no braço, as veias que estão passando aqui, enfim. Aí a gente está falando de coração. Olha só quanta coisa interessante, né? A gente vai mudando o olhar, vocês vê que a gente já muda o olhar fisiológico. Aí, na medicina chinesa, se eu for pensar na medicina ocidental, eu vou tratar o braço. Mas na medicina chinesa, não, eu tenho que saber qual é o elemento que está causando a dor no braço para tratar isso. A gente funciona, viu? Então, aí a gente tem um ciclo de geração e dominância, que eu não vou falar sobre isso hoje, porque senão a gente vai, né, pegar aí, sair do que a gente vai estudar profundamente, né? E a gente vai ficar 3 horas aqui falando e não fala tudo. Agora eu quero saber aí, né? Coloquei. Você sabia que o pulmão, olha aqui, o pulmão conversando contigo, né? Eu sou um órgão do sistema respiratório, tem um aspecto esponjoso e elástico, tenho aproximadamente 25 centímetros de comprimento e peso em média 700 gramas. Fico localizada no interior da caixa torácica. Eu preciso saber mais ou menos um pouquinho, né? Não preciso saber a anatomia geral, gente, mas pelo menos esses 5 órgãos aí, pelo menos os órgãos aí relacionados aos 5 elementos, é legal eu saber a posição que eles ficam para ver mais ou menos onde a queixa do paciente também vai facilitar a minha vida, né? Ela na visão ocidental é uma estrutura par e o lado direito é maior em largura, né? Porém mais curto, tá? De altura para acomodar o fígado que fica embaixo ali. E é rico em alvéolos essenciais para hematose, que nada mais é que a troca gasosa, né? Entre o ar do ambiente externo e a oxigenação aí do sangue. O pulmão, então, ele é o órgão do elemento metal, tá? Por isso coloquei o bonequinho sendo esculpido aqui, né? Uma pedra sendo esculpida, um metal sendo esculpido, certo? E a víscera, o intestino grosso. Grava aí que é esse que a gente vai dar ênfase para estudar hoje. Para viver, então, o indivíduo, você já sabe o que é ti. Ti é toda a substância vital de algo. Alimentos contém ti. Tirou o ti do alimento, sobra aquilo que não serve para nada. Então, o ti é a substância essencial, né? É o que dá realmente aí vida a tudo que existe. Então, para viver, nós precisamos extrair, nos alimentar o tempo todo do ti do ambiente. O tempo todo, professora. O tempo todo, sem parar. Você quer ver como? Porque o Ti, ele tem 2 origens, o Ti do céu e o Ti da terra. O Ti da terra é captado pelo baço, e aqui envolve alimentos, como eu estou me alimentando, né? Agora, o Ti do céu é captado pelo pulmão, gente. Olha, eu acho lindo, porque o pulmão, ele realmente, ele recebe o alimento gratuito a cada instante, a nossa respiração, né? Então, olha só, nós estamos respirando, captando aquilo. Tudo que vem da terra, tá? Que é
Yin, tudo que vem realmente, nós precisamos aí plantar, colher, comer, se alimentar. Então, a nossa estrutura em si, ela é alimentada pelo Qi da Terra. Eu preciso, para ter volume na minha estrutura, para ter uma condição boa na parte Yin do meu corpo, eu preciso estar bem alimentada com o Qi da Terra, ou seja, com os alimentos. E para que o funcionamento desses, né, desse Yin Qi esteja tudo em ordem, eu preciso estar bem alimentado do meu Yang Qi, que é a respiração, que é o Qi do céu, as minhas emoções, como eu transformo tudo isso, né? Primeira coisa que muda na gente quando a emoção se altera é a respiração, tá tudo ligado, tá, gente? Então, e isso é dado para nós, né, pelo nosso criador aí, totalmente gratuito, não é verdade? A gente respira constantemente, estamos nos alimentando de ti constantemente, o tempo todo, sem cessar. Sem comer, a gente passa horas, até dias, certo? Agora, sem respirar, não dá para ficar muito tempo, não é verdade? Então, ele é a nossa vida, fundamental, o Ti do céu. O pulmão é o governador do Ti. No nosso pulmão, ele é tão importante porque a gente chama ele do centro do Ti. Olha como é importante que o pulmão esteja bem. Eu preciso ter um ar muito bom para manter a saúde do meu pulmão, porque ele é a raiz do Ti, ele guarda o Ti total aqui. E aí ele distribui para fazer as defesas internas, né? E distribui para fora para fazer as defesas externas no nosso organismo. Se o Ti do pulmão não está bem, as defesas do nosso organismo começam a dar pane. Tá? O nosso Ti começa a dar problema. E aí a gente tem a parte interna, né? A gente vai aí para o Guti e a gente vem para o externo, o Eiti, tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes. Olha só, aí a gente pega e faz o que com o pulmão? Gente, as pessoas estão respirando, estão fumando, se contaminando, aquilo que constantemente é me dado de forma gratuita para que eu tenha uma vida saudável, eu vou lá e contamino isso. Gratuitamente está me dando vida para que eu tenha movimento, para que eu possa movimentar e gerar mais vida, ou seja, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico saudável, e eu fico parado estacionado. Ou seja, eu estou desperdiçando aquilo que me é dado constantemente gratuito, e eu estou, né? A conta vai chegar uma hora muito cara, porque vai esgotando o Ti do pulmão. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele é programado para sobreviver o máximo que ele puder. E para sobreviver o máximo que ele puder, vai dar preferência nas defesas externas do nosso corpo, a não ser que tenha algo que soe um perigo externo para as defesas externas se manifestarem de uma forma, né, que use muita energia além daquilo que já é natural. Então, olha só, o que acontece com isso? Quando a pessoa come, você já ouviu falar de uma pessoa comer? Então, está todo o Ti do nosso corpo envolvido na transformação daquele alimento. E, de repente, a pessoa dá um mergulho numa água fria e a pessoa chega até vir a óbito por isso? Alguém já ouviu falar um caso assim? O que acontece nesse momento? O problema não é mergulhar na água. A água, tudo bem, gente. O problema é a temperatura dessa água, o movimento que a pessoa fez. Tá lá o Ti trabalhando, de repente o Ti tem que fazer isso aqui, ó, sair da função dele e vir para a prioridade. Defender o corpo de uma invasão externa, gelada. E aí aquele Ti do que estava fazendo o processo não sai daqui, vai para fora de uma vez, entra em colapso, baço, pega energia do coração naquele momento e a pessoa acaba muitas vezes indo até a óbito de fazer isso, certo? Então isso é muito importante a gente ter esses conhecimentos. Zang, quando a gente fala Zang, tá? Órgão, tá? É o Zang que tem relação mais direta com o externo, ele se comunica constantemente com o externo e você já vai ver o porquê. É um órgão sensível, está localizado no tórax, no aquecedor superior, porque na medicina chinesa nós temos outra, né, visão anatômica e fisiológica do ser humano. Primeiro slide que eu dei agora do pulmão é mais a visão ocidental. Aqui a gente já está na visão oriental, tá? Então, olha só, está localizado na região torácica, então muitas vezes a opressão torácica pode estar relacionada com o pulmão. Parte das costas, quando a gente pega, né, a gente desce da cervical, a gente entra na região torácica. Se a pessoa tem dor ali, pode estar relacionada com o pulmão, tá? E aquecedor é porque a gente é dividido em 3 aquecedores. É um órgão único na visão da medicina chinesa, de acordo com a maioria dos clássicos antigos, certo?
Ele se abre no nariz. Olha aí, qual é o órgão de maior comunicação externa? Nariz, contato direto externo, né? Respiração, puxa ar, entra para dentro, vai para fora, ok? Ele se abre no nariz. Então, qualquer problema de nariz, se eu não tratar o pulmão, na visão oriental, eu vou ficar tratando o problema do nariz, independente de ser estético, independente de ser saúde, rinite, né? Aí alérgica, eu preciso tratar também o pulmão. É claro que é toda uma combinação de pontos, mas precisa tratar pulmão. O pulmão vai ser a raiz desse problema, certo? Quando a gente vem para o líquido do pulmão, a gente vem para o muco nasal, é o líquido do pulmão. Cada elemento tem tudo isso, tá? Abertura, né? Então, o pulmão se abre no nariz, o líquido de cada elemento, enfim. Aqui nós vamos ver só do elemento metal. É a mucosa nasal, que é um líquido aí que serve para umedecer, né? A mucosa nasal aqui favorece a circulação de ar, esse ajuda, tá, gente? A gente precisa ter umidade dentro do nosso nariz para ajudar na circulação do ar aqui dentro do conduto nasal, permite o nariz assumir corretamente o olfato. Então, quando tem problema de olfato, pode ter, vai ter alteração também nessa mucosa nasal. Em caso de desequilíbrio do pulmão, a gente já vai perceber também alteração na mucosa nasal, podendo tornar até uma rinorreia patológica. E aí a pessoa fala, professora, tem gripe, né? A gente já está levando lá para o pulmão, tem gripe e a mucosa, o que eu trato? Depende, vamos analisar o paciente, que estágio de gripe tá, porque daí vai mudar a forma de tratar o paciente também. Viu como que é importante eu conhecer para saber o que eu faço na auriculoterapia? Então, causas da rinorreia pode ser por frio, aí ela vai ser clara e líquida, pode ser por calor, que daí ela é amarela espessa. Professor, isso aí, frio, calor. Realmente, pode ser invasão aí desses fatores patogênicos, patógenos, né, vindo aí de fora, né, esses perversos que a gente tem aí constantemente, que é o nosso clima, assim como pode ser, tá, alguma alimentação, enfim, né, que daí é interna, que causa esse frio interno, certo? Não tem nada a ver com sensação de frio e calor isso aqui, tá, gente? Por umidade, então ela vai ser branca e abundante, e por secura, ela é ausente, tá? E aí eu preciso tratar de forma diferente cada tipo de paciente aqui. Se manifesta na pele e pelo. Sabia disso? Que quem cuida da nossa pele é o pulmão, é ele. Quando você olha para a pele de uma pessoa, você vai ver a saúde do pulmão e do intestino grosso dessa pessoa. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, professora, o que tem a ver intestino grosso no tratamento de espinha? A espinha está onde? Está na pele, tá? E aí a gente vem, lembra? Alguém falou, professora, você vai falar de psoríase, de dermatite, gente, psoríase, dermatite, qualquer problema de pele, qualquer problema, alergia, né? Coceira, ressecamento, tudo. A raiz do problema está no pulmão, tá? Então, qualquer problema de pele, eu preciso tratar pulmão e tratar intestino grosso muitas vezes, certo? E aí você já vai começando a mudar o seu olhar para o ser humano, né? Mas eu tenho uma tabelinha que depois eu vou passar aqui para vocês que é muito interessante. Olha só. O pulmão tem ressonância na pele. Então, a pele, um pulmão muito fino, eu sei que a fragilidade do tido pulmão daquela pessoa é mais intensa. Uma pele mais grossa, né? O pulmão é mais resistente. Só que, olha só, a pele bem seca, né, Ângela? Então, tem secura nesse pulmão. Coloca um umidificador no seu quarto que precisa umidificar esse pulmão. Tá? E na auriculoterapia também tem procedimentos que a gente faz isso, mas a orientação para o paciente levar um pouquinho dessa umidade para o ambiente vai ajudar bastante. E aí, a gente está falando também de intestino grosso, que é a víscera do pulmão, tá? Tem o clássico que diz: se a pele é espessa, o intestino grosso é espesso. Você olha para a sua pele e você vai ver, Angela, como está o seu intestino. Tá? A parede do seu intestino grosso vai estar assim. Se a pele é fina, o IG é fino, IG, intestino grosso, tá, gente? Se a pele é relaxada, né? O intestino grosso é grande e grosso. Se a pele é esticadinha, o intestino grosso é esticado e curto. Olha só, gente, quanta coisa legal isso aqui. Se a pele é oleosa, o IG é liso e escorregadio.
E isso aqui, né, tem a referência aqui, tá? Foi tirado do Neijing, no capítulo 47, então, do clássico chinês. Não é a professora que está dizendo isso, certo? O pulmão, ele governa a voz, tá? Então, ele é o governador da voz. A laringe é considerada a porta do pulmão. Nariz e laringe são vias de ar do pulmão. Tá? A garganta é um instrumento da emissão de voz. O pulmão governa o som. O som, a força da voz. Gente, nós temos... Porque todos os elementos, eles interagem, tá? A força da voz, né? Se eu tenho força nessa voz, é responsabilidade do rim. Se a velocidade da voz é controlada pelo coração, pelo elemento fogo, tá? Mas o som, o tom da voz, né? Que som tem a minha voz é controlada pelo pulmão. Deu para entender a diferença, né? Então, quando os perversos aí, esses perversos, esses invasores que eu acabei de falar, que é o, né, o nosso clima, o vento, a umidade, a secura, o frio, quando eles invadem, que o nosso Ti está deficiente, não está fazendo muita defesa da nossa pele, não está nos protegendo muito, e esses fatores invadem, tá? Os perversos invadem pelo nariz ou pela boca, pode lesar a garganta e desregular o Ti do pulmão. Lesou a garganta, desregulou o Ti do pulmão. Aí, nesse caso, o nosso som fica comprometido, a voz fica rouca, dá dificuldade para falar, certo? E resulta muitas vezes dor na garganta, inchaço, vermelhidão, enfim, coceira. E aí a gente vem, né? O pulmão é a porta dos sons. Então, quem tem vozeirão para cantar, a sua voz é realmente aí, vem do Ti do pulmão, mas a força disso tudo vem do seu rim. A velocidade vem do coração, tá? E o rim é a raiz do som. A cor do metal, ele é branco, o seu sabor é picante. Isso serve para saber quais alimentos vão tonificar o seu órgão. Então, o gengibre, né? Só que quando está em excesso não pode tomar. Então, tem que saber certinho. Sempre consulta um profissional para saber se você pode ou não, se é bom ou não estar tonificando. Nabo, alho, cebola, né? E a gente, esses alimentos, todo alimento picante, pimentas, enfim, vão tonificar o Ti do pulmão. Também a cor é usada no uso de cromoterapia, tá? A gente pode trabalhar o ponto de acordo com a cor. A sua víscera é o intestino grosso, né? O IG é o local da última transformação do turvo e da sua evacuação, ou seja, o alimento. A gente está falando ainda, né, da base do ser humano. A gente nossa, muitas vezes aqui o que a gente come, viu, gente? Não tem jeito de não orientar o paciente na alimentação, né? O estômago, ele vai digerir com a ajuda do baço, vai formar o mingau nutritivo e vai mandar isso aí lá para o intestino delgado, certo? Isso é o processo da alimentação. O intestino delgado vai pegar todas aquelas coisas saudáveis que você está comendo, né? Vamos lá, gente, comer coisa saudável. Vai pegar tudo que é saudável que você está comendo e vai mandar para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, o intestino delgado vai ter essa função de, né, separar os nutrientes, separar tudo aquilo que é bom. Aquilo que é bom vai ser devolvido, tá? Então o baço vai acender, mandar para cima, né? Como se fosse isso, fisiologia chinesa, para o coração e para o pulmão. Aquilo que fica turvo, ou seja, a parte mais densa, mais grossa, que não deu para aproveitar muito, mas que ainda tem utilidade, vai ser enviada para o intestino grosso. Chegou essa massa pesada no intestino grosso, o intestino grosso ainda vai ter a função de apertar isso, tá? De apertar isso que sobrou, porque o líquido que sobrar disso, dessa massa dos alimentos que já foi aproveitada, né? A parte líquida aí para transformar em tudo que é bom para o nosso corpo, para nutrir tudo do nosso corpo, virar sangue, ainda vai ser aproveitado pelo intestino grosso, ele vai aprensar o máximo para tirar ainda água para nutrir o cabelo, para nutrir a pele. Olha só, intestino grosso. E aí, se só sobrou porcaria, como que vai ser nutrido o cabelo e a pele?
Olha a importância da alimentação. Olha porque que o intestino grosso tem a ver com a pele suja, com o cabelo que não está legal. Enfim, tudo isso vai subir para nutrir as partes que não são vitais do nosso corpo, tá? E aí a gente vai, primeiro, eles vão aproveitar o máximo de conteúdo bom, mesmo daquilo que é ruim que a gente come, vai aproveitar para nutrir as partes vitais, e o que não é vital, o intestino grosso vai mandar para fazer essa parte de hidratação, nutrição, enfim. E aí, imagina se você toma pouca água. Eu não tomo água. Como que vai sobrar água, gente, nesse organismo? Gente, 35 ml para cada quilo que você tem. É o que você tem que tomar durante o dia. Senão, você não vai conseguir uma nutrição boa para sua mente, para suas emoções, para o seu corpo. O intestino começa a dar problema. Porque daí ele aperta demais, muitas vezes está seco, não tem água. Como que vai, né? Aí entra as constipação. Água, a gente nunca toma um copo de uma vez. A gente toma de golinho em golinho. Esses 35 ml vezes o seu peso, tá? Que é, né, por quilo, ele precisa ser tomado de golinho em golinho. Gente, faz isso. Depois me diz se você continua com o intestino preso, tá? Toma principalmente no período da manhã. Tome até 3 horas da tarde, depois vai reduzindo muito para não ter que estar indo no banheiro toda hora à noite. Eu quero que você me diga se melhorou ou não melhorou o problema intestinal, porque realmente o intestino está faltando água. Ele precisa de muita água. O nosso corpo é 70% água, então a gente precisa de muita água, viu? Possui o Ti descendente, o Ti tem movimentos, né? Alguns órgãos têm o Ti ascendente, outros os Ti, né? Para fora, outros para dentro, enfim, esse é descendente, ele empurra, ele manda para fora, ou seja, as fezes vão ser mandadas para fora. Se o Ti estiver fraco, não tem força para mandar as fezes para fora também, tá? Então, o que contribui aí, né, com a eliminação das fezes? O intestino grosso não evacua muitas vezes diretamente, tá? Ao processo de estocagem, como eu disse, ainda vai fazer reaproveitamento, aguardando a ordem do rim para fazer essa ação. O rim cuida dos orifícios inferiores, então é o rim que comanda se sai ou se não sai. Como está o DIN do rim? Como está o TI lá no rim, tá? E aí também tem um envolvimento de outros órgãos. Ah, gente, é um conjunto, eles trabalham tudo em conjunto. Olha só, o pulmão ajuda, tá? Então tem que ter um Ti forte para ajudar a empurrar essas fezes. O estômago, tá? A vesícula biliar, se ela está mandando a quantidade correta ali, né, de bile para quebrar aí as gorduras que a gente come no dia a dia através de açúcar e alimentações desregradas. Como está o fígado e, né, aí o rim. Quanta coisa, né? A gente não leva. Muitas vezes a gente quer chegar lá e colocar pontinho sem saber isso. E aí eu fico pensando que eu posso pôr qualquer ponto que vai funcionar na auriculoterapia. Gente, tem que estudar, tá? Parece difícil, mas não é difícil. Depois que você aprende, aí você faz isso aqui, ó. Você solta as algemas e começa a trabalhar de verdade, profissionalmente, sabendo, com conhecimento, não é verdade? Aí você sabe por que tanta gente tem resultado e por que eu não tenho. Porque estudou, porque correu atrás. Tem que ter, né, essa força de vontade, tem que estudar, tá? E aí depois a gente quebra as algemas, porque daí você sabe o que você fez, por que você fez e sabe o resultado que vem, né? E aí também depende, né, aí desse auxílio. Está relacionado com a capacidade de eliminar o que não é mais útil. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho no emocional, tá? Então, olha só, o intestino também pode começar a dar problema com bloqueio de emoções. Sabe aquela pessoa? Gente, você não. Seu vizinho, qualquer outra pessoa aí, né? Talvez sua mãe, sua tia, sua irmã, teu marido. Sabe aquela pessoa que tem mania de guardar coisas antigas, coisas velhas, tapuer, que não quer jogar fora, tá até furada, não serve para pôr mais nada dentro, mas não quer jogar fora. Roupa, tá estocado o guarda-roupa, mas não quer se desfazer porque acha que um dia vai usar de novo, mas nunca usa, né? Calçado, tá tudo chega a tá desmanchando que tá vencendo e não quer desfazer. Tem apego nas coisas, tem apego nas pessoas. Pessoa, por exemplo, né, que passou na sua vida, gente, lá em mil e lá vai pedrinha, e você ainda você já está em 2023 e você está apegada com aquela pessoa ainda, você não deixou nada circular. Isso prende o intestino, gente. Tá? Isso prende o intestino. Então, é a capacidade que você está tendo de eliminar as coisas que não servem mais.
tá? Assim como as fezes, é aquilo que não serve mais para o organismo, saiu as fezes. Manda essas fezes todas embora. Coisas que não servem mais na sua vida, começa a fazer uma limpeza nesses estoques antigos e libera a saúde do seu intestino e do seu pulmão também, tá? Isso ajuda demais. A sua estação é outono, é claro que no outono é a época que é demais, a gente tem problemas, tá? Relacionado ao metal. Quem atende já sabe disso, a gente pega sempre por remessa. Não chega aquela turma, meu Deus, agora começou todo mundo vir com isso. Aí chega outra temporada, agora todo mundo tá com aquilo, né? A maioria dos pacientes tem com a mesma queixa, é por remessa, é porque é a estação daquele elemento, é a estação que vai vir mais sintomas caracterizados com aquele elemento. Por isso que isso acontece, tá? O outono é a estação. Aí o pessoal já está se achando aqui, né? Aí que quem tem aí essas manias todas, né? De ficar guardando tudo. Então, o outono é a estação considerada de transição, tá? Do tempo quente para o tempo frio. E aí, o nosso organismo, a gente não tem o hábito aqui, né? De se preparar, a gente tem essa recepção e começa essas mudanças inesperadas. Quanto essa mudança de estação tem influência no nosso cotidiano? Gente, tem muita. O outono, ele traz junto com ele, vem o sentido de acolhimento e armazenagem. Olha, de 20 a 21 de março começa, vai até 21 de junho. Então, a gente passou agora o período de outono, né? É a época que a pessoa quer ficar mais recolhida, tá? Pensar em armazenar mais. O pensamento, ele está mais focado. Enquanto eu preciso economizar nessa época, vamos começando a prestar atenção. Isso é mundial, tá? É todo ser humano, isso é natural, faz parte da natureza humana isso. É tempo de eliminar o que é desnecessário. É agora que eu tenho que fazer essa faxina, é a melhor época, mas pode começar a fazer agora se você não fez ainda, né? Ter consciência daquilo que é essencial, tá? Época propícia para finalizar projetos, hora de colher os frutos que foram plantados na primavera e verão, né? E nos tornamos mais introspectivos, tá? Pensando em novos projetos, pensando mais realmente, né? Estando mais focados num bom cultivo do corpo, da mente e planejando aí bastante. Aí a gente vem para os meridianos. Preciso saber isso? Professora, não preciso, porque não preciso. Meridiano, quem estuda é quem faz medicina chinesa, que é acupunturista. Mas se você souber pelo menos o trajeto do meridiano, se tiver uma colinha na parede para você saber trajeto de meridiano, vai auxiliar muito você na auriculoterapia. Supomos que o seu paciente chegue com uma dor no braço, e você coloca braço, e essa dor nunca some. Aí você pede para o paciente que local que está doendo o braço, ele passa a mão certinha no canal. Dói tudo isso aqui, olha. E aí você vai ver que é o canal do pulmão, aqui em cima, né, do parte de fora do intestino grosso, dentro do pulmão. Só que olha só, eu tenho que saber que trajeto, porque aqui eu tenho, né, canal de pulmão, tem canal de pericárdio, tem canal de coração do lado de fora, eu tenho canal de intestino grosso, de triplo aquecedor, de intestino delgado. Então, se eu ver onde é o trajeto e perguntar onde é a dor para o meu paciente, já me leva a olhar o ponto na orelha que está com alteração e confirmar isso. É problema no trajeto. Aí eu desbloqueio, coloco um ponto, né, do braço, mas coloco um ponto lá no intestino e desbloqueio a dor no braço do paciente. Olha que legal isso, gente. Tá? Então, assim, ajuda bastante. Onde fica o ponto na auriculoterapia? Depois de amanhã nós vamos ter aula de localização de ponto, né? Mais profunda. Mas ponto de pulmão fica dentro da concha cava, tá? O intestino grosso fica na concha simba. Peixoan eu coloquei porque são dois pontos que têm uma forte influência sobre a energia yang, ou seja, sobre a função do pulmão. Quando a gente vai para a orelha, a gente olha para uma orelha e a gente vê, quando isso é ensinado no curso Entendendo a Auriculoterapia, né? A gente olha para a orelha primeiro. Todos os pacientes, isso é importante. Todos os pacientes que vocês forem receber,
quando vocês forem fazer uma avaliação verbal, o paciente vai ter queixa de todos os elementos, relacionado a todos os elementos, porque quando um trava, os outros começam a travar também. Eles trabalham em forma de engrenagem, certo? Se um parou, as funções do outro começam a dar pane também. Mas a função do terapeuta é descobrir quem é que parou a turma toda. E aí a gente vai para a orelha do paciente e acha isso. Gente, isso é lindo, faz desbloqueio do ti local. Muitas queixas somem já, né, a partir disso. Então, a gente observa na orelha a cor do antihélices, essa parte aqui. Observe que aqui pulmão, tá? As queixas dessa menina está muito relacionada a rinite, sinusite, dor de garganta, baixa imunidade, tudo lá do pulmão, tá? E aí a gente vê também que eu acho que um dos elementos mais difíceis da gente, né, estudar em si, ver a cor também, mas todo desequilíbrio de pulmão, a gente tira a dúvida se realmente é pulmão ou é rim, aqui, né? Porque tem ali a característica metálica na orelha, mas todo desequilíbrio de pulmão vai apresentar caspinhas soltas na orelha, tá? Então é uma referência extra que faz a gente chegar e concluir realmente, olha o ti do pulmão. Aí você vai para o pulmão, olha, tem bloqueio de ti no pulmão, e aí tá confirmada. Aqui nesse lado, gente, é que não dá para aproximar aqui, né? Nessa tela tem até, não sei a tela que você está olhando aqui, dá para ver muito bem a alteração bem na região do pulmão aqui dessa paciente. Agora vamos lá, características de comportamento do elemento metal. Opa, vamos lá. Como que será um pensamento de um elemento metal, tá? Gente, quando a gente olha de metal, a gente lembra de tudo isso, né? Metal a gente lembra pedras, pedras preciosas, prego aqui, né? Pregando. Então a gente lembra de construção, de desenvolvimento, tecnologia, tudo é metal, não é? Chave, conquistar a casa própria. Olha como que eu tenho que lançar o olhar para o pulmão agora, para o intestino grosso. Tudo isso aqui tá ligado com o pulmão e intestino grosso. Olha só, tá ligado aí com dinheiro, tá? Com desenvolvimento, como eu quero desenvolver, ganhar, amadurecer, o tempo, se eu tenho preocupação com a hora, está relacionado com arma, metal, né? Então, pensamentos suicidas, querer se matar, está muito relacionado com o desequilíbrio do elemento metal, tá? Assim também como uma pessoa que não teve o amadurecimento nesse sentido. E aí usa para outros fins. Então vamos lá, a sua emoção é a melancolia. É muito colocado tristeza, né? A emoção no pulmão, mas ele é mais melancólico, certo? A pessoa, cada órgão desse, gente, dá morada, é a casinha de uma emoção. Então a tristeza é a casinha, né? O pulmão é a casinha da tristeza, tá? Assim como o coração é a casinha da alegria, como o fígado é a casinha da raiva, né? O rim é a casinha do medo. O que mais faltou? O baço é a casinha da preocupação. E aí, né? O metal, o pulmão, é a casinha da tristeza, da melancolia. A pessoa é melancólica. Alguém já conversou com o elemento metal, gente, que tem muita, né, rinite. A pessoa não fala meio dengoso, meio melancólico. Elemento metal. Ele não faz por isso porque quer, né? Ele já tem, talvez, a biotipologia voltada para o elemento metal e ainda está em desequilíbrio. Está ligado à condição de raciocínio aí, né, financeiro, de administração financeira. Como eu administro? Pessoa que tem deficiência do ti do pulmão, gente, não é péssimo para administração financeira. Agora, quem tem excesso também, aí vira uma mão fechada demais, tá? Se torna muito rígido com isso. O metal enrijece, endurece, né? Amadurecimento com relação ao comportamento pessoal e profissional está relacionado ao ti do pulmão. Os sonhos da vida, professora, mas planejamentos ali, né? Ficar pensando que eu quero estar relacionado com o fígado, planejamento tá, mas os sonhos, o que eu idealizo para mandar para o fígado está relacionado com o metal, tá? Sonhos principalmente pensando no instinto de sobrevivência, né? Dentro do pô ali, da alma corpórea, né? Que é a alma do pulmão. Aí a gente está falando mais de sonhos com relação à satisfação no lado material, tá?
solução de forma mais madura ou não, né? Como inspira e expira os acontecimentos, está muito o metal, tá? O pulmão, o elemento metal, ele está muito relacionado com a forma que eu me relaciono com outras pessoas. Como eu me relaciono com outras pessoas, tá? E aí é lá no pulmão o problema, né? Capacidade de ser livre ou de viver acorrentado com metal, né? Literalmente algemados, tá? Vontade de viver ou morrer. Não é força de vontade, tá, gente? Força de vontade é do rim, mas é o instinto de sobrevivência, de como eu quero ou não viver. A perseverança, determinação, isso tudo está ligado ao elemento metal. Progresso, quero crescer, pensamentos realmente voltados muito para o financeiro, está totalmente relacionado com o elemento metal. Aí eu coloquei aqui, né, gente, olha só, aqui em cima, famílias juntas, numa forma mais antiga, porque hoje a gente vê pouco isso, e as crianças no dias de hoje, tá? E coloquei aí, pais alimentem mais seus filhos com suas tradições e menos com seu dinheiro, porque hoje a gente tem muita criança com problema de pulmão, e a gente vai ver a história de vida daquela criança, né? Desde a geração, os pais preocupados em comprar tudo de mais bonito para aquela criança, ou seja, já vai mandando para a criança ali um desequilíbrio no elemento metal dentro da barriga. Tá? A preocupação está maior com a compra do bonito do que como eu vou criar esse filho num ambiente familiar, né? Eu falo, tá cheio de homem querendo ser pai, cheio de mãe, aliás, querendo ter filho, cheio de mãe querendo ter filho, mas poucos querem ser pai e ser mãe, porque dá trabalho, gente, dá trabalho. E aí, eu coloquei isso para vocês pensarem um pouquinho. As crianças hoje, elas estão sendo preenchidas, né, os seus vazios com coisas, com consumo, e aí o pulmão vai adoecendo cada vez mais, né? Cada vez mais gripe, cada vez mais crianças com problemas alérgicos, e a gente não está achando o fundo desse problema, e faz tratamento aqui, faz tratamento ali, problemas de pele, aí aparece, né, essa questão de problemas de pele com psoríase, aí problemas de relacionamento com as outras pessoas, porque isso está tudo relacionado com o tio do pulmão, tá? Gente, hoje a gente estudou só um elemento, né? E aí a nossa mensagem bíblica que eu deixo todo final de live lá, hoje, a carta de Paulo aos Hebreus 13:5, conservem-se livres, até a Bíblia diz isso, né, gente? Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei e nunca abandonarei. Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, insatisfeito com tudo que tem, não é verdade? Pessoas que muitas vezes nunca é feliz, mesmo dentro da auriculoterapia, porque quer saber se vai ganhar muito dinheiro. O primeiro passo é o dinheiro, não está preocupado no atendimento, não está preocupado em qualificação, quer saber do dinheiro que vai entrar. Então, isso tem que ser consequência, tá? Daquilo que você faz, mas não corra atrás, deixa ele vir por consequência, aí você vai parar de correr atrás e tudo que entrar vai ser produtivo, senão você sempre vai viver insatisfeito, né? E aí sempre vai viver com problema de pulmão. Você sabia que pessoas que têm mais apego a dinheiro têm mais probabilidade de morrer por problemas pulmonares? É uma pesquisa feita aí, tá? Então, assim, vão dar uma pesquisadinha, ver bem sobre isso, e isso é muito importante. Isso, gente, se a gente for estudar elemento metal, eu tenho, né? É semana inteira só num elemento. Eu passei muito de raspão aqui, só para despertar em vocês esse olhar mais amplo dentro do olhar para o ser humano. Então, na medicina chinesa, a gente não consegue tratar o órgão separado da sua emoção. Por isso que a gente faz o tratamento, consequentemente, quando a gente está tratando com a auriculoterapia, a gente está tratando físico e emocional junto. Impossível fazer isso de forma separada se você trabalha com medicina chinesa, tá? Então é um conjunto. Ah, professor, então a auriculoterapia trata depressão, trata fibromialgia, dor de cabeça, daí também trata insônia, daí também trata síndrome do pânico, daí também. Sim, porque a gente vai equilibrar e vai tratar o órgão, né, que está causando problema físico e que está trazendo
o problema emocional em conjunto, tá? Vocês vão ver que as pessoas que têm um problema emocional vai estar relacionado com o problema físico dela. E o órgão vai ser o mesmo que vai ser tratado, e você equilibra a energia daquele órgão, as emoções, né? Elas se equilibram e os sintomas físicos acabam sumindo ali do paciente, certo? E isso é maravilhoso, mas precisa ter conhecimento de como fazer tudo isso também. Antes de fechar aqui, tá, gente? Antes de fechar, vou lembrar que amanhã o curso Entendendo a Auriculoterapia vai estar com turmas abertas. Então, vocês estão tendo conhecimento de tática, conteúdo, enfim, isso aqui não é conteúdo do curso, o curso é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Aliás, tem muito além disso, tá? Algumas dessas aulas ficam, né, saem daqui do ar e vão lá para dentro do curso no módulo extra para os alunos acessarem depois, porém não é conteúdo do curso. O curso é do A, E, I, O, U, até saber escrever frase inteira. Então, pega o passo a passo de tudo isso, certo? Então, amanhã nós vamos estar com turmas abertas com um desconto muito especial, mas eu passo maiores informações, que nós estendemos bastante a aula de hoje, né? Passo mais informações para vocês na aula de amanhã. E agora, né, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou interagir com você. Não fiquei interagindo com vocês, mas fiquei vendo, tá? O feedback de vocês aqui. Não fiquei interagindo para a gente não fugir do nosso conteúdo de hoje, que era uma aula mesmo. E amanhã a gente vai ter aula de avaliação do pavilhão auricular. Como que a gente vê na orelha, né? O que é importante a gente observar na orelha? Como que se faz um atendimento com auriculoterapia avaliativa olhando o pavilhão auricular de um paciente? É a aula de amanhã para você aqui comigo, gente, às 8 horas, ó. Beijo no coração e vamos lá para os grupos agora, que eu vou ficar um pouquinho lá com vocês até o suporte fechar, né? Eu vou interagir com vocês no grupo, gente. Se vocês forem postar que vocês participaram da live, dessa aula aqui no Instagram, me marca para que eu possa compartilhar no meu, tá? Quem tirou print, foto e vai postar no Instagram, no Stories, aí me marca lá, é @roselaineoliveira.auriculo. Me marca que eu vou estar compartilhando a postagem de vocês com o maior carinho. Fiquem com Deus e até amanhã.